Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E nós hoje vamos estudar a lição 5, que tem como título Problema do Perdão. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós queremos te louvar, te engrandecer, te agradecer por mais esse dia, por mais essa escola bíblica dominical, online, através das redes sociais. Seja conosco, nos abençoa, nos guarda, livra de todo mal e abençoe nesses momentos, Senhor. Dê-me capacidade para ensinar, Senhor. Dê-me compreensão da Tua palavra, assim como eu peço para cada um de nós que vai assistir, Senhor, esse estudo, que o Senhor possa estar abençoando, que o Teu Santo Espírito possa fazer-nos compreender, para assim sermos edificados pela Tua palavra. Seja conosco, ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos abençoa. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início à nossa lição, no qual o título é o Problema do Perdão. Nós temos texto básico da revista, que é lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Então vamos ler o versículo 1 ao 11, que diz: Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante que obtivemos entrada pela fé e a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando-nos ainda fracos, morreu pelo tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo ainda nos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois de nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Bom, voltando aqui, aqui no versículo 7, diz assim: dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Eu não querendo corrigir a Bíblia, mas aqui dificilmente morrerá alguém por um injusto. Mas morrerá alguém por... Bom, eles botaram por... Então, a minha Bíblia, não sei se foi erro de pronúncia, de escrita, mas dificilmente morrerá alguém por um justo. Quer dizer, eu acho que seria injusto. Dificilmente morrerá alguém por um injusto. Mas botei até morrer por justo. Embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade. Agora nós passamos aqui o texto devocional. Isaías 53, versículo 1 a 12. Então vamos lá para Isaías 53. Isaías 53 está aqui. E é do versículo 1 ao 12. Então vamos lá, 53 do 1 ao 12. Quem deu crédito à nossa pregação?
E ao quem que se manifestou o braço do Senhor, ele foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentando no sofrimento. Tons que com os homens escondiam o rosto, e era desprezado e não fizemos ter-lhe caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, e não abriu sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, o Senhor agrada moê-lo, fazendo enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, fará a sua posteridade, prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele fará o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito com seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará a muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que darei uma porção entre os poderosos, com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bom, isso o profeta Isaías está falando de Jesus Cristo, que ele era o Cordeiro de Deus, e foi levado como um matadouro, que foi levado para a cruz para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então Isaías já tinha profetizado há mais de 400.000 anos, ou melhor, 400 anos, não 1000 anos, há 400 anos. Entendeu? Então, isso aí mostra que o que aconteceu com Jesus, a morte de Jesus, já era programada, já era uma profecia, texto lá do tempo do profeta Isaías. Então vamos agora, o versículo-chave, Romanos 5,6, que diz? Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu no seu tempo pelos ímpios. Qual é o alvo da lição? O alvo da lição é o estudo desta lição. Você terá condições de compreender o que o perdão nos foi oferecido gratuitamente em Cristo e custou muito para Deus. Sim, porque anteriormente, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir e morrer na cruz, os sacerdotes faziam expiação pelos nossos pecados. O que é isso? Sacrificavam os animais, aqueles animais perfeitos, e aí esses animais era derramado o sangue deles, e com esse sangue que era derramado, com a morte desses animais, os sacerdotes pediam perdão pelo pecado do povo, o povo lá de Israel. E o que acontecia? Deus perdoava os seus pecados através do sacrifício, no qual ali entrava no Santo dos Santos, e aí ele poderia ter contato com Deus e pedir perdão pelos pecados do povo. E o que aconteceu? Jesus morreu na cruz
e derramou seu sangue para que nós fôssemos purificados, que nós tivéssemos nossos pecados perdoados, e assim foi feito. Então, essa é a questão principal da revista, que é o problema do perdão. Então, vamos lá. Por que Jesus teve que morrer na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados? Tá? É uma pergunta que eu até acabei de falar, né? Mas vamos lá. Deus não poderia nos perdoar como nós perdoamos os outros. Não é um método muito rústico e primitivo que uma pessoa tem que morrer para que Deus nos perdoe. A resposta a essa pergunta é a cruz de Cristo, e é o único fundamento sobre o qual Deus perdoa os pecados. O perdão para o homem é o mais claro dos deveres para Deus e o mais profundo dos problemas. Na cruz de Cristo há uma colisão entre a perfeição divina e a rebeldia humana. A cruz de Cristo é o fundamental para que Deus nos perdoe pelos motivos que expomos nesta lição. Bom, só para resumir, os nossos pecados sempre se afastaram de Deus. E enquanto o povo pecava, havia muita desgraça e muitas lutas que era vencida pelo inimigo. Por quê? Porque o povo estava em pecado, o povo estava em idolatria, estava em feitiçaria, estava adorando outros deuses e não adorava o Criador, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então o que acontecia? Haveria necessidade, porque a própria palavra de Deus diz no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte, e que se o homem continuasse e não pedisse perdão, se arrependesse e não fizesse o sacrifício com os animais, eles não poderiam ter os seus pecados perdoados. Mas quando Jesus foi e morreu na cruz e teve seu sangue derramado e nós tivemos nossos pecados perdoados, uma vez por todos aqueles que pedem perdão a Deus e se arrepende dos seus pecados, porque não é só pedir perdão, mas se arrepender dos seus pecados e procurar não cometê-los mais, o que acontece? Deus nos perdoa e assim nós conseguiremos a vida eterna. Porque a própria palavra diz, como eu já falei, o salário do pecado é a morte. E não só a morte física, mas a morte espiritual. Então o que acontece? É necessário que os nossos pecados sejam perdoados, mas é necessário muito mais que nós confessamos os nossos pecados a Deus. E assim nós teremos o perdão dos nossos pecados e poderemos alcançar a vida eterna. Aí alguém vai dizer assim, mas a gente peca e continua, às vezes, continua pecando. Sim. Agora, o que acontece? A cada dia que nós pegamos, porque nós somos fracos, nós pecamos muito mais pelos desejos da carne. Então, o que acontece? Nós temos que pedir, se arrepender dos nossos pecados. E procurar também a não pecar contra Deus. Como a gente pode fazer isso? Orando, jejuando, lendo a palavra, meditando na palavra, buscando a Deus, entendeu? E tudo isso faz nos fortalecer o nosso espírito. E aí, fortalecendo o espírito, nós não vamos dar lugar à carne. Porque a carne, como o apóstolo Paulo fala, é a cultomania, a questão dos vícios, a questão da prostituição, que na verdade alguém vai dizer assim, mas eu não me prostituo, eu não vendo o meu corpo. Mas o fato de você adorar uma imagem ou você adorar uma televisão, em vez de ir para a igreja e ficar assistindo uma televisão, uma programação, você está se prostituindo, porque você está adorando não a um Deus verdadeiro, mas a um Deus falso. Então, tudo isso nos leva a pecar. Todas essas coisas, a inveja, o olho grande, a cobiça, todas essas coisas que faz o pecado
certo, na verdade, é aquilo que nós fazemos mal a nós mesmos e ao próximo. Porque o nosso pecado não atinge a Deus, mas atinge a nós mesmos e ao nosso próximo. Tudo que nós fazemos que faz mal ao nosso próximo ou a nós mesmos, isso é pecado. Então, por isso, é questão que nós precisamos nos confessarmos nossos pecados e pedirmos perdão e aceitar o perdão de Deus. Aí diz assim, o homem é pecador demais, é verdade. O que quer dizer pecar? Há 5 palavras no grego para descrever a palavra pecar. Primeiro, letra A, pecar é errar o alvo. Tá? Qual é o nosso alvo? Jesus Cristo, a vida eterna, a santidade. Letra B, segundo, pecar é cometer iniquidade. O que é cometer iniquidade? É tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus, que é a coisa do iníquo, aí do ímpio. Aquilo, por exemplo, é xingar, sentir ódio, sentir inveja, sentir cobiça. Isso tudo é cometer essa iniquidade. Terceira, letra C, pecar é ser degenerado. Nós, como somos regenerados, vamos dizer assim, pela comunhão com Deus, porque Jesus, quando morre na cruz, ele aproxima o homem de Deus, tanto que o véu foi rasgado. E quando a gente peca, é ser degenerado, quer dizer, está afastado de Deus, entendeu? Então, quando nós estamos afastados de Deus, muitas vezes a gente é tentado a pecar, porque o tentador, que é o diabo, ele fica ao redor de nós procurando aquilo que a gente pode fazer pecar. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa calma, mas vai ter alguém que o diabo vai usar para provocá-la, para que ele ali perca, vamos dizer, a palavra secular, né, que usado assim, a estribeira, perca a paciência, vamos dizer, entendeu? A mansidão, e aí a gente fica nervoso, porque nervoso é um pecado, e aí o que acontece? A gente acaba maltratando, às vezes até xingando ao próximo. Então, isso é pecar, é ser degenerado. E letra D, que é a quarta, pecar é ir além do limite. Porque, olha só, todo homem, toda mulher, nós temos limite. A gente não pode fazer certas coisas que está dentro da lei, tanto da lei dos homens como da lei de Deus. A lei de Deus diz assim, não matarás. Né? Então, a lei dos homens também diz que matar é crime, não matarás. Então, se você mata, ou então, se você não mata, mas você sente o desejo de matar, um ódio tremendo, você está passando do limite, porque a justiça pertence a Deus. O homem não pode tirar a vida do seu semelhante. Tá? Só Deus que pode, porque Ele que criou e Ele que é supremo, é superior e pode todas as coisas, tanto dar a vida como permitir a morte. E letra E, que é a quinta e última. Pecar é faltar com a lei, que é que eu já falei. É aquilo que você infringe a lei, tanto a lei de Deus, como também, normalmente, a lei dos homens. Né? Quando diz que você não deve furtar, roubar, então lá a questão dos 10 mandamentos fala que não furtarás. Então a gente peca por falta de faltar com a lei, porque a lei de Deus é boa e perfeita, entendeu? Então nós não podemos pecar, faltar com a lei. Nós temos que cumprir a lei, tanto de Deus como a lei dos homens, entendeu? Então, aí número 2, quem é o pecado? Né? Letra A, primeiro, pecado é a quebra da lei de Deus, que é o nosso próprio ser.
atua no nosso próprio ser. Está lá em Romanos 2,15. E letra B. Pecado é a tentativa de ser independente de Deus. É a ocupação de uma posição que só a Deus pertence. Quer dizer, às vezes a tentativa de ser independente de Deus. Por exemplo, quando a gente diz assim, eu posso, eu faço, entendeu? A gente não deve dizer assim, mas deve dizer se Deus quiser, com a permissão de Deus, se Deus assim permitir, entendeu? Porque aí a gente coloca na posição de Deus, entendeu? Que só a Deus pertence, porque Ele é soberano, Ele é superior, é bem superior a nós, Ele é até superior aos anjos, Ele é o Deus magnífico, o Deus supremo. Então, essa questão de ser independente de Deus, achar que a gente pode, a gente tem que ser dependente de Deus em todas as coisas, porque a questão é questão de, às vezes a gente até consegue fazer uma coisa, porque está dentro do nosso ofício, a nossa profissão, mas a gente tem que sempre pedir, Deus, me ajuda, dê-me sabedoria, dê-me discernimento, capacidade para fazer essas coisas, entendeu? Porque a gente não é o dono do saber. O dono do saber é Deus, é Ele que sabe de todas as coisas. A letra C. Pecado é uma hostilidade contra Deus. Está lá em Romanos 8, versículo 7. Né? Essa hostilidade contra Deus. A pessoa não ser hostil, a pessoa não ser, e ser contra a vontade de Deus, né? Contra os princípios de Deus, entendeu? Então isso aí é uma coisa que é pecado. As pessoas tentam tirar a palavra pecado do vocabulário comum. O Dr. Carl Minischer observou que a palavra pecado está em desuso. Ele diz, entre aspas, muitos pecados antigos têm se transformado em crimes, de modo que a responsabilidade pela sua solução passou da igreja para o Estado, do sacerdote para o policial, ao passo que outros se dissiparam em doenças, ou pelo menos nos sintomas de doença, de forma que, nesse caso, os tratamentos substituem o castigo. Um terceiro é conveniente ao artifício chamado responsabilidade coletiva. Capacitou-nos a transferir a culpa dos nossos comportamentos, desviando de nós mesmos como indivíduos, para a sociedade como um todo ou para um dos seus muitos agrupamentos. Bom, quando diz assim, que na verdade tem transformado em crime, de que modo que a responsabilidade pela sua solução passou da igreja para o Estado e do sacerdote para o policial, é um passo que os outros se param em doenças. A gente vê que muitas pessoas bebem e dirigem. O Código de Trânsito, ele proíbe beber e dirigir, porque álcool e volante não combinam. Aí a gente vê, isso aí é uma coisa que, na verdade, às vezes é uma doença, porque às vezes a pessoa bebe porque ele já é doente, ele já tem aquele vício da bebida alcoólica. Então ele não passa sem tomar cerveja, ele não passa sem às vezes tomar uma cachaça. E isso aí ele acaba tendo um carro ou uma moto, ou que seja um meio de transporte, né? E o que acontece? Ele acaba provocando acidente. Por quê? Porque ele tem essa doença, ele não consegue controlar a não beber e acaba infringindo uma lei de trânsito, que é dirigir e beber. E muitas vezes acontece vários acidentes em decorrência disso, dessa doença e dessa irresponsabilidade do indivíduo. A Bíblia, no entanto, não cede em sua definição de pecado. Todo homem pecador está em rebeldia contra Deus. Isso está lá em Romanos 3, versículo 23. Herdamos uma natureza pecaminosa, que produz toda sorte de pecados, conforme Marcos 7, versículo 21 a 23.
O pecador é escravo do pecado, conforme João 8, versículo 34. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem da gravidade do seu pecado. Está lá em João 16, versículos 7 e 8. É que o Espírito Santo é que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Número 2, em algarismo romano. Deus é santo demais. Número 1, em número original. Deus é santíssimo. Este é o fundamento da religião bíblica, conforme Isaías 59, versículo 1 a 3 e Hebreus 1, versículo 13. Letra A. Ele não pode contemplar iniquidade. Está lá em Êxodo 33, versículo 20 a 23 e Juízes 13, versículo 22. Letra B. Quem o contemplou ficou perplexo, conforme Êxodo 3, versículo 6, Isaías 6, versículo 1 a 5, Jó, versículo 42, ou capítulo 42, versículos 5 e 6, Ezequiel, capítulo 1, versículo 28 e Daniel, capítulo 19, versículo 9. Letra C. Os que se defrontaram com a glória de Jesus sentiram-se incomodados, conforme Lucas 5, versículo 8 e Apocalipse 1, versículo 17. Agora, número 2. Deus se ira. É uma reação santa ao mal. Letra A. A revelada da deterioração moral da humanidade, conforme Romanos 1, versículo 18. É como um vômito, na letra B, né? Não se tem controle, conforme Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Tá? E a santidade de Deus expõe o pecado e sua ira se opõe a ele. Quer dizer, opõe ao pecado. Tá? A número 3. Deus é altíssimo. Ele está sentado em um alto e sublime trono, conforme Isaías 6, versículo 1. Ele é alto e exaltado, entretanto, ele se inclina ao clamor de um servo, conforme Salmo 40, versículo 1. Aí, número 4. Deus está distante. A Bíblia fala que pecador não pode achegar-se a Deus. É que ele não tolera o pecado. No Antigo Testamento, muitos foram os mandamentos para que o povo mantivesse distância de Deus. Conforme Êxodo 3, versículo 5 e Juízes 3, versículo 4. O que não aceitaram a Cristo terão que se afastar dele, conforme Mateus 25, versículo 41. Número 5. Deus é luz e fogo. Deus é fogo consumidor. Ninguém pode suportar o seu calor e seu brilho, conforme João 1, versículo 5 e Hebreus 12, versículo 29. Sem olhar para Cristo, jamais poderíamos ver a glória de Deus. O que aconteceria se houvesse uma colisão entre o Deus santo e o homem pecador? É uma pergunta. O homem seria aniquilado na presença de Deus. Né? Repetindo, o que aconteceria se houvesse uma colisão entre o Deus santo e o homem pecador? O homem seria aniquilado na presença de Deus. Por isso, ele está dizendo que o homem seria aniquilado da presença de Deus, porque o homem é pecador, sim, mas nós somos lavados, regenerados pelo sangue de Jesus, porque nós, como cristãos, nós temos o convencimento que o Espírito Santo nos convence, que somos pecadores, pedimos perdão, confessamos nossos pecados, e aí somos perdoados e temos acesso ao Pai. Né? Porque a única maneira de Deus ter a sua justiça feita é através da morte de Cristo. Então nós temos que aceitar a morte de Cristo e através da sua morte saber que nós fomos perdoados e é Jesus que tem o poder para perdoar os pecados através do seu sangue. Tá? Então isso aí fica bem claro que somos pecadores, mas através do sangue derramado de Jesus, que como a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, e aí somos
mais alvos que a neve, quanto temos nossos pecados perdoados e quanto nós confessamos. Aí, conclusão. Se um homem é pecador demais e Deus é santo demais, como pode haver reconciliação? Bom, é uma pergunta. Somente através de Cristo, é que já falamos, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é o único mediador, conforme 1 Timóteo 2, versículo 5. É Deus, Jesus que é o mediador, não é o santo, entendeu? Não é aquele santo que o pessoal diz que tem na igreja, aquelas imagens. Mas, eu peço ao santo porque ele vai a Deus. Não, não vai. O santo ali não tem ouvido para ouvir, não tem nariz para respirar, não tem olhos para enxergar. Só quem vive e reina é Jesus Cristo. Quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas aqui, através dele, é que nós podemos ter acesso ao Pai. Até por isso que nós tudo, quando nós oramos, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus. Mas o número 2, só poderíamos ser aceitos de Deus se pagássemos o que devemos a Ele. Somos incapazes de fazê-lo, Jesus satisfez a justiça de Deus. Quer dizer, Jesus pagou um alto preço, entendeu? Com a sua morte, seu sofrimento na cruz, para que pudéssemos ser livres do pecado e assim nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Entendeu? Porque nós somos incapazes de pagar pelos nossos pecados. Aí, número 3, nem a nossa obediência e nem as nossas boas obras pode nos reconciliar com Deus. Tá, então vamos lá. Aquela pessoa que fala assim, mas eu procuro não pecar, eu sou obediente a Deus, eu procuro obedecer os 10 mandamentos, tudo aquilo que Jesus falou, eu procuro obedecer e tal. Mas não adianta só fazer a obra e não ter fé e não aceitar Jesus como Senhor Salvador. Porque, como lá o Tiago diz, a fé sem obra é morta. Mas mostra a sua obra, que aí eu mostrarei a minha fé. Então, para a gente ter fé, é preciso ter obra. E para ter obra, é preciso também ter fé. Então, caminham junto. Nem a nossa obediência e nossas boas pode se reconciliar com Deus. Claro, porque o que reconcilia com Deus é através de Jesus Cristo pelo seu sacrifício na cruz. Número 4. Não há ninguém que possa trazer satisfação a não ser o próprio Deus. Mas ninguém deve fazê-lo a não ser o homem, de outra forma. O homem não oferece satisfação. Portanto, é necessário que alguém seja Deus homem e o faça. É preciso que a mesma pessoa seja perfeitamente Deus e perfeitamente homem, uma vez que ninguém pode fazê-lo nem ser perfeitamente Deus e homem. Jesus é uma pessoa, visto que nele, Deus, o Verbo e o homem que se encontram, conforme 1 Timóteo 2,5, Isaías 53, versículo 11, 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 22. Lá em 1 João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entendeu? Então, esse Verbo, esse que habitou entre nós, que estava com Deus desde o princípio, é o próprio Jesus. Aqui o autor não colocou, mas nós temos lá que fala aqui sobre o Verbo, né? E que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Isso desde o princípio, que é Jesus Cristo. Aí, número 5, temos assim, pois a cruz de Cristo, entre aspas, é o nosso evento, o qual Deus simultaneamente torna conhecida a sua santidade, o seu amor e o seu único evento, de um modo absoluto. A cruz é o único lugar em que Deus amoroso, perdoador, misericordioso e revelado, na cruz percebemos que a sua santidade, o seu amor, são igualmente infinitos. Fecha aspas. Stott, na cruz, Deus se revelou justo e salvador. Isso segundo Stott.
e conforme Isaías 45, 21. Então, aqui terminamos a nossa aula de hoje, que é o problema do perdão, né? Que nós sabemos que é através de Jesus que nós temos o nosso pecados perdoados, e nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, pedindo perdão em nome do Senhor Jesus, pelo sangue dele, que nós sejamos purificados de todo o nosso pecado. E assim nós alcançarmos a santidade e a vida eterna. Bom, na próxima lição, nós vamos falar sobre a lição 6, que é a cruz que satisfez a todos, né? É através da cruz que todos foram satisfeitos, né? E está lá, a cruz se satisfez a todos, que é através da cruz. Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa aula e pedindo a sua bênção para o nosso domingo, a nossa semana, e que Deus te abençoe a todos. Senhor Deus e Pai, louvado, glorificado, exaltado seja o teu santo, poderoso nome. Muito obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa aula, que possamos sempre estar crescendo no conhecimento da tua palavra, sempre estar fortalecendo na fé, na esperança, no amor. Por isso aumenta a nossa fé, a nossa esperança. Seja com cada ouvinte dessa aula da Escola Bíblica Dominical online, através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada família, cada pessoa, curando, libertando, salvando, Pai. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Ter um domingo de paz, tranquilidade, segurança. Abençoe nossa semana, seja uma semana abençoada, uma semana frutífera, até que na próxima semana podemos estar juntos novamente, para assim glorificar e exaltar e nos aprendermos mais da Tua Palavra. Faça isso para a Tua glória e para a nossa edificação. É que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fiquem na paz, fiquem com Deus e até a próxima semana.